Meus queridos irmãos e minhas irmãs, hoje, na quinta-feira, após as cinzas, a liturgia da Santa Mãe Igreja nos propõe um dos textos mais bonitos do livro do Eclesiástico, tão bem usado pelos judeus e tão bem querido pela patrística cristã, pela patrística católica. No texto desse bendito capítulo 30, nós vemos o autor sagrado nos falando dos caminhos. O caminho que leva a Deus e o caminho que leva ao inimigo. O caminho que nos faz chegar ao céu e o caminho que nos faz perder o céu. E assim o autor sagrado diz: vê que hoje eu te proponho a vida e a felicidade, a morte e a desgraça. Se obedeceres aos preceitos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno, amando ao Senhor o teu Deus, guardando os seus caminhos, guardando os seus mandamentos, suas leis e decretos, viverás e te multiplicarás, e na terra em que vais entrar para possuí-la. Aqui é o caminho que nos leva aos céus: obedecer a Deus, amar a Deus sobre todas as coisas, seguir no caminho do Senhor, guardar os mandamentos do Senhor, observar as leis, os decretos de Deus, viver e se multiplicar. E Deus, nosso Senhor, assim vai abençoar e vai possuir a terra em que entrar. Vejam que é claramente aqui o caminho que leva ao céu. O caminho que, no primeiro momento, parece uma utopia. Quando crianças, quando ainda não conscientes da realidade espiritual, depois esse caminho, na juventude, parece algo que inacessível, fora da realidade. E por fim, o homem vê o céu como um sonho a se realizar, a felicidade plena, a sua alegria de viver eternamente. Por outro lado, o autor sagrado diz assim: olha, o caminho que leva à morte e à desgraça é o caminho que, se o teu coração se desviar e não quiseres escutar, e se deixando te levar pelo erro, adorares a deuses estranhos e os servires, eu vos anuncio hoje que certamente perecereis. Ou seja, se o coração do homem se desvia, se o homem não quiser escutar a voz de Deus, se preferir trilhar o caminho do erro, se adorar deuses estranhos e se servir deuses estranhos, o homem vai perecer, ou seja, vai morrer eternamente. Esse texto aqui, ele serviu de base para os primeiros padres da igreja, os primeiros homens que organizaram a doutrina católica. Lá, pelo meio do caminho, surge um catecismo, o primeiro da igreja, chamado Didaqué, Catecismo dos Apóstolos, que não se tem clareza quem foi o autor. E aquele diminuto catecismo fala ali com clareza dessa realidade entre céu e inferno, entre o caminho da justiça e o da injustiça, entre o caminho dos justos e o caminho dos ímpios. E nós,
escolhemos todos os dias. É claro que quando a gente questiona alguém, a gente pergunta a alguém: você quer ir para onde depois que você falecer? A resposta sempre será o céu. Só que se a gente perguntar assim, o seu modo de proceder, o seu modo de viver, depois da morte, vai te levar ao céu? Aí já surge uma interrogação: por quê? Porque muitas vezes o cristão se deixa levar por um caminho que não é próprio da sua condição de filho de Deus, abençoado por Deus. Porque muitas vezes o homem ali vive a vida pensando que o seu derradeiro momento está distante de chegar, ou talvez nunca chegará. É um engano, porque nós devemos compreender que a eternidade nós construímos aqui. A eternidade é simplesmente uma recompensa daquilo que nós fizemos aqui, daquilo que nós vivemos aqui. O Deus, por ser justo, dará a recompensa que cada um merece. E aqui está o X da questão. Se eu quero ir para o céu, eu devo me comportar como alguém que prima, que luta, que sonha com a pureza, com a observância dos mandamentos, com a obediência, com um coração puro. Mas eu vou me esbarrar na comodidade e compreender que nem sempre é fácil, em meio ao mundo que nós vivemos, levarmos uma vida coerente com a nossa condição. Hoje nós somos incentivados, exortados, instigados até a pecar. Quando a gente escuta certas músicas aqui e acolá, quando a gente se depara com certos programas de televisão, com certos filmes, com o comportamento de alguns cristãos, nós somos, sim, incentivados a pecar. E muitas vezes pecamos e nem temos clareza que estamos pecando. E muitas vezes aquilo ali faz parte das nossas vidas e parece que é normal a nós. De tal modo que chega um momento em que um pecado, ele se gruda em nós de tal modo que parece que nós somos aquilo, onde na realidade nós não somos aquilo. Nós não deveríamos agir daquela forma. E aquela forma não é de jeito nenhum a forma que nos apetece, porque não nos leva para os céus. Meus queridos irmãos e minhas irmãs, o autor sagrado continua dizendo assim: olha, tomo hoje o céu e a terra como testemunhas contra vós, de que vos propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. E aí ele diz, ele está dizendo aqui que ele está propondo ao homem. Mas quem decide é o homem. E aí ele exorta: escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e teus descendentes, amando ao Senhor teu Deus, obedecendo a sua voz e apegando-te a Ele. Escolhe, pois, a vida. Minha gente, como é que o homem escolhe a vida quando o homem escolhe morrer? Parece uma contradição. Escolher a vida é escolher morrer. Olhem o texto evangélico de hoje. Se alguém quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz cada dia e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la. O que é perder a vida aqui?
é simplesmente não viver como o mundo nos propõe. É simplesmente não querer viver como o mundo nos impõe. É simplesmente o homem julgar e não se comportar como os pagãos, mas buscando viver como um cristão, digno do Senhor, o seu Deus. Eu sei que não é fácil, eu sei que é difícil, tanto vivo na minha vida esse drama, como escuto a luta de vocês todos os dias, como nós nos esforçamos e como desejamos ser de Deus, mas é muito difícil, mas não é impossível. É difícil se nós estamos sozinhos, mas não é impossível se nós estamos com Deus, se nós estamos em Deus. Escolhe, pois, a vida. E escolher a vida é escolher a vida na sua eternidade, é escolher a vida eterna. É o homem compreender que escolher a vida é escolher tudo aquilo que faz com que ele viva na graça de Deus. E escolher a morte é escolher tudo aquilo que faz com que ele morra para a graça de Deus. Vejam que na igreja existe uma classificação nos sacramentos. Nós sabemos que são 7 sacramentos. E desses 7 sacramentos, 2 são chamados de sacramento dos mortos. Eu lembro que eu colocava isso na prova, na escola diaconal, e um aluno dizia, não é? Isso é uma pegadinha que o padre está fazendo, porque não existe sacramento dos mortos. É claro que existe. Não sei onde ele estava na aula, né? Mas é claro que existe. O sacramento dos mortos são aqueles sacramentos que nos fazem viver para Deus, retomar a vida em Deus, que é o sacramento do batismo e o sacramento da penitência, e quem sabe, dependendo da ocasião, também o sacramento da unção, porque tem o poder também de perdoar os pecados. Então, o homem, quando ele peca mortalmente, ele morreu para Deus. Ele não está vivo na graça de Deus. E quando ele escolhe a vida, é quando ele se priva do pecado. É quando ele decide permanecer em Deus. Muitas vezes lutando contra a sua própria carne. Muitas vezes perdoando quem não merece. Muitas vezes tendo paciência com o outro. Muitas vezes sofrendo para ser fiel a Deus. Para não agir contra a sua consciência reta, certa, bem formada. Mas que tentado muitas vezes, ali é levado a cair e se distanciar de Deus. Escolhe, pois, a vida, para que simplesmente vivas tu e teus descendentes. Vejam, meus queridos irmãos e minhas irmãs, que nosso Senhor está falando aqui no texto santo do Evangelho, está falando da sua paixão. É o primeiro anúncio da paixão. O Filho do Homem deve sofrer muito. É a nossa história. Como nós sofremos para ser de Deus. Como nós sofremos para permanecer em Deus nosso Senhor. E não é fácil. E muitas vezes dói. Mas é preciso sofrer para permanecermos em Deus. E lembrem que o sofrimento aqui na terra, em nome de Deus,
é uma sementeira de eternidade. Quem quer a felicidade só e aqui neste mundo, sabe que já ganhou a recompensa. Mas a recompensa daquele que é fiel a Deus, que muitas vezes olha para si e diz: meu Deus, tem piedade de mim, meu Deus, tem misericórdia de mim, meu Deus, eu sou um nada, como eu sou tentado a fazer isso, como eu penso em fazer isso, como eu fui capaz de fazer isso. Meu Deus, tem de piedade de mim, meu Deus, tem misericórdia de mim. São esses que Deus olha com um olhar agradabilíssimo, porque não se cansaram de lutar. É por isso que, de um modo tão bonito, a oração da Salve Rainha nos diz: chorando e gemendo neste vale de lágrimas. Não é porque o sofrimento vem de graça, mas é porque muitas vezes nós devemos chorar e sofrer os nossos pecados para podermos alcançar o céu. Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, o seu temperamento, as suas paixões, as suas inclinações para o mal. Tome a sua cruz, aquela dor, aquele sofrimento, carregue, né? E siga a Cristo. Não abandone, mas siga a Cristo Jesus. Com o coração muitas vezes doído, com o coração muitas vezes apertado, mas siga a Cristo Jesus. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará. Perder a vida por causa de Cristo. O meu pensamento é o de Cristo. Os meus sonhos são os de Cristo. O meu modo de proceder é do jeito que Ele me permite, que Ele me ensinou. Porque desejo simplesmente alcançar o céu. É por isso que o autor sagrado do Salmo hoje nos vai dizer com grande desenvoltura: olha, é feliz quem a Deus se confia. É feliz todo aquele que não anda conforme o conselho dos perversos e que não entra no caminho dos malvados, nem junto aos zombadores vai sentar-se, mas encontra o seu prazer na lei de Deus e a medita dia e noite sem cessar. Obedecer a Deus, ser fiel a Deus, deve ser para nós cristãos, para nós católicos, um grande prazer. Nós devemos ter prazer de servir a Deus, prazer de obedecer a Deus, prazer de buscar caminhar todos os dias na presença de Deus. Pois Deus vigia o caminho dos justos, o caminho dos eleitos, o caminho dos santos. Ou seja, nós não estamos sozinhos, porque é uma coisa que muita gente parece que não entende direitinho, mas o que importa para Deus não é nem sempre as vezes em que nós caímos, porque Ele sempre está disposto a nos perdoar. Mas o que importa de verdade para Deus é as vezes em que nós lutamos, como se diz comumente, com unhas e dentes, para sermos a Ele fiel. Não importa quantas vezes caímos, importa quantas vezes nos reerguemos e começamos tudo de novo. E no dia
do nosso julgamento, se nós não morrermos totalmente santos, nós poderemos dizer a Deus: olha, Senhor, eu pequei, mas eu tentei com todas as minhas forças para que o meu coração fosse teu. E o Senhor sabe disso. E Deus que é bom, e Deus que é justo, ao olhar essa luta que nós travamos na terra para sermos dele, haverá de nos confiar a sua misericórdia. E em seguida haverá de nos salvar. Meus queridos irmãos e minhas irmãs, em nome de Deus, façam os vossos propósitos para essa quaresma. Aproveite esse tempo de santidade que a igreja nos convida, que a igreja nos exorta a nos aproximarmos de Deus. A quaresma começou ontem. Vamos fazer esses propósitos e chegarmos à Páscoa da ressurreição e dizer: Senhor, mais uma luta vencida. Senhor, mais uma vez eu consegui. Ou quem sabe, Senhor, pela primeira vez eu consegui realizar aquilo que eu mesmo me propus. Vejam que não é Deus que impõe limites à nossa santidade. Somos nós que escolhemos onde nós queremos crescer, onde nós queremos avançar, o que nós queremos deixar, onde nós queremos mudar. E aqui nós temos a certeza e a garantia de que seremos felizes, porque a Deus confiamos a nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.